O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, hoje, sexta-feira, estamos na segunda semana da Páscoa. Feliz Páscoa para você. Que Deus derrame muitas graças na sua vida e que todas as graças desse tempo da Páscoa que vivemos, possa suscitar em você um desejo maior de ser católico, um desejo maior de ser de Deus, um desejo maior pela eternidade. Vejam que esses dias nós estávamos ali no capítulo 3 do Evangelho de São João, onde Jesus estava naquele diálogo com Nicodemos, e ali ele começou a falar a respeito do batismo que era necessário para todos nós, senão nós não entraríamos no céu e não veríamos o Senhor. E depois daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, ele começou a falar que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, 2 coisas foram necessárias nesta semana da Páscoa que nós meditamos na Santa Missa. Primeiro, a necessidade do batismo. É preciso nascer de novo. Segundo,
é preciso crer em Jesus. Então, quando se crê em Jesus, o homem, o pagão que não conhece o Senhor, ele passa a ser batizado. Crer em Jesus e ser batizado. E aí teremos a vida eterna. Só que agora nós vamos entrar numa parte muito importante. Vocês viram hoje a leitura, né? Estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São João e foi lido do primeiro versículo até o 15. Hoje é sexta-feira da segunda semana. Vocês vão perceber que nós vamos passar essa semana inteira, com a exceção do domingo, meditando sobre a Eucaristia. Então, uma vez que aceitamos Jesus, temos Jesus como Senhor, nós somos batizados e quem crê em Jesus terá a vida eterna. O sacramento do batismo. Agora nós vamos entrar no sacramento da Eucaristia, tão necessário para a nossa vida. Meus irmãos, nós teremos essas semanas, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, eu repito, no domingo, o Evangelho, ele muda, e entraremos na semana que vem, na segunda-feira, que já será a terceira semana da Páscoa, meditando sobre a Eucaristia. Um outro fruto da Páscoa é a Eucaristia. Lembremos que na quinta-feira santa, Jesus instituiu esse sacramento junto com os apóstolos e pediu que os apóstolos fizessem isso e dissessem: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E São Paulo vai dizer que essa celebração da Eucaristia, que está relacionada à missa, quando eu falar aqui Eucaristia, eu estarei falando da missa, ela deve ser celebrada até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como Jesus está ensinando os apóstolos e quer nos ensinar também, Jesus ele vai começar a falar da Eucaristia a partir da multiplicação dos pães. Porque é um progredir na fé. Jesus começa com um milagre, o milagre da multiplicação dos pães, para despertar e começar a despertar no coração dos apóstolos e daquele povo que o pão consagrado já não é mais simplesmente um pão, é o corpo do Senhor, e o vinho consagrado é o seu sangue. Então, estamos aqui no Evangelho de São João, aconteceu toda essa questão do milagre. Notemos que foram 5.000 homens, sem contar as mulheres, então significa que tinha muito mais mulheres, porque vocês sabem, né? É um mistério grandioso. As mulheres, elas se despertam mais para as coisas de Deus do que os homens. Mas aqui fala que eram 5.000 homens. Imagina, meus irmãos, eram 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão, 5.000 homens. Quando eu estava meditando essa passagem do Evangelho, me veio à mente a quantidade de pessoas que estavam seguindo Jesus. 5.000 homens, sem contar as mulheres. Que multidão! E aí eles se alimentaram da palavra, não é assim na Santa Missa? Nós nos alimentamos da palavra de Deus e depois nós nos alimentamos da Eucaristia. Foi isso que aconteceu ali.
Jesus anunciou a palavra, eles se alimentaram da palavra de Deus e em seguida Jesus disse: esse já está tarde e esse povo precisa comer. Será que temos alguma coisa aí para comer? Aí Filipe disse: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Mas André disse: está aqui um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Então pega esses 5 pães, esses 2 peixes e vamos alimentar o povo. Alimento da palavra, alimento da Eucaristia. O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Vocês estão entendendo? É missa, meus irmãos, é a missa. Aqui já dá para perceber que Jesus começa a despertar no coração deles algo que eles iriam realizar no futuro, iam realizar depois. E aí com esse milagre Jesus faz isso. Mas eu quero, toda vez que eu vejo esse evangelho, eu não me detenho somente na questão do milagre, mas eu me detenho no gesto de Jesus. Olha bem o gesto. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, e depois de ele ter colocado ali, ele deu graças, abençoou e deu. Entendeu? O quanto que esse gesto lembra para você o quê? Vou dizer de novo, versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Esse é o gesto que nós, sacerdotes da Igreja Católica, devidamente ordenado pelo bispo, e aqui primeiramente os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, nós fazemos esse gesto dentro da missa. Nós pegamos o pão ali no ofertório, damos graças. Depois de nós darmos graças, nós pegamos o pão, proferimos as palavras que Jesus falou que os apóstolos deveriam fazer, isso lá na última ceia, que foi a primeira missa. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. E depois é dado para nós, é o alimento. A ressurreição de Jesus, que abre a porta do céu para nós, neste mundo tão difícil de seguirmos o Senhor, porque não é fácil, há um combate espiritual muito grande. O mundo quer nos levar, o diabo também, e nós mesmos, porque esses são os 3 inimigos que nós teremos que combater durante esse tempo, até nós irmos para o céu, até nós irmos passarmos pela ressurreição e irmos para o céu. Nós teremos esses 3 inimigos: o mundo, o diabo
e nós mesmos, com as nossas concupiscências, nossas tendências ao pecado. Mas como vencer tudo isso? A Eucaristia é o alimento. Jesus depois vai começar a falar a respeito deste alimento. Mas por enquanto, meus irmãos, vamos nos deter nesse momento, nessa parte, diante da multiplicação dos pães. Jesus faz aquele gesto que vai se perpetuar na Santa Missa através dos bispos e dos sacerdotes. Quero frisar isso na Igreja Católica. E ali acontecerá a consagração, a transubstanciação do corpo ou do pão, que vai se transubstanciar no corpo de Jesus, o vinho que vai se transubstanciar no sangue, e ali nós, com os nossos olhos, nós veremos pão, mas já não será mais pão, é o corpo do Senhor. Nós veremos o vinho, mas já não será mais vinho, mas será o sangue de Jesus, é aquele sangue derramado na cruz, aquele corpo dado por nós. É isso que está acontecendo. E para nós vencermos esses 3 inimigos, como eu acabei de dizer, somente com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com o pão da palavra e com a Eucaristia. Então veja, o homem não reconhece ainda Jesus. O Evangelho é pregado, ele aceita Jesus como Filho de Deus e Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio do céu para nos salvar. Uma vez que nós o aceitamos, aí lembremos o mandamento de Jesus para os apóstolos, depois que no momento que ele foi subir ao céu, ele disse para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado, aí, entendeu? Quem crê em Jesus, que Ele é Deus, e for batizado será salvo. Mas diante de todo esse combate que nós teremos que passar, nós precisaremos da Eucaristia. É o sacramento da iniciação, o batismo, a Eucaristia, a crisma. Mas aqui eu estou me detendo na Eucaristia. Como vencer, meus irmãos, esses 3 inimigos, se não com a Eucaristia? Nós seremos fortalecidos com o corpo e o sangue do Senhor. Esse é o alimento dos que irão ressuscitar um dia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, nós veremos isso depois também, eu o ressuscitarei no último dia. Está compreendendo o que Jesus está dizendo? Mas como nós somos fracos, nós precisaremos de um alimento, e o alimento será o próprio Deus, a Eucaristia. Você entende o porquê que nós não podemos faltar à Santa Missa? O alimento dos homens desse mundo, daqueles que ainda não se tornaram cristãos, daqueles que não acreditam em Jesus Cristo, eles vão lutar constantemente pelo alimento que perece, que nós vamos ver Jesus falando isso também. Então eles lutam para o alimento do dia a dia, né? A carne de boi, feijão, arroz, os legumes, aquilo que os médicos recomendam, né? Para que nós tenhamos uma boa saúde. Então se alimente muito bem. Não é isso que nós ouvimos? Aí no médico hoje, olha, os médicos estão dizendo isso: olha, você precisa buscar um bom nutricionista para você se alimentar bem. Isso é o médico do corpo, ele recomenda isso. Mas o médico da alma, que somos nós sacerdotes, nós vamos recomendar a Eucaristia.
é preciso se alimentar da Eucaristia. Esse é o pão, esse é o alimento daqueles que ressuscitarão um dia. E eu ressuscitarei, como Jesus falou. E esse gesto, eu quero pedir para vocês, de agora em diante, quando vocês forem participar do sacrifício da Santa Missa, esteja na missa de corpo e alma e veja também ali o gesto, esse gesto que eu vou repetir, vou ler de novo aqui no versículo 11 do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados. Então já ali a partir do ofertório, nós sacerdotes vamos pegar o pão, vamos fazer aquele momento de agradecimento, oferecendo ao Pai. Iremos ali para o prefácio, naquele momento também de ação de graças, de agradecimento, tudo. E depois vem um momento sublime. O sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho e profere aquelas palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E ali agora, o corpo e o sangue do Senhor está no altar, que é oferecido em sacrifício por nós. E depois nós iremos rezar a oração do Senhor, lembrando também da doxologia, onde o sacerdote pega o pão e o vinho e fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aquele momento onde Jesus se doa e se entrega. E rezaremos depois a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor, e depois nós iremos em procissão. Primeiramente nós veremos o sacerdote que se alimenta, e depois o sacerdote sai ali do altar e vai ao seu encontro, e vocês vêm ao nosso encontro, e ali o padre vai dizer: o corpo de Cristo. E você vai responder: amém, afirmando que ali não é um pão qualquer, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor que se torna alimento para todos nós, para nós entrarmos aí nesse combate contra o mal. Deus dentro de nós, nós com Ele. Deus conosco, o Emmanuel. Prestem atenção. Não vão para a missa e fiquem lá conversando e não sei o quê, vendo essa ou aquela pessoa passar, ou acontece uma coisa, fica rindo. Essa distração é o demônio que faz. O demônio quer que você fique totalmente distraído, para você não prestar atenção no que está acontecendo. É o sacrifício do Senhor, é o Senhor que está se dando a nós e vai se dar a nós em alimento. Então preste atenção no gesto. Aí o sacerdote, aí já nesta missa, na missa que você irá participar, aí o sacerdote pega o pão: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós. Que coisa sublime, que maravilha, meus irmãos. É por isso que para nós católicos o terceiro mandamento, ele é muito importante, é um mandamento. Isso incorre em pecado mortal se nós faltarmos à missa por preguiça. É não dar o valor devido ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma celebração mais importante no mundo do que essa? Não tem. E trocar esta celebração por outras coisas? Faltar à missa dominical é pecado para nós que ressuscitaremos com Cristo e iremos para o céu para conviver com Ele na eternidade.
incorre-se em pecado mortal. Mas ao mesmo tempo, como eu sempre estou falando, não comungue se você estiver em estado de pecado mortal. Primeiro se confesse. E você poderia dizer, mas o que seria estar em pecado mortal? É só dar uma olhada nos mandamentos da lei de Deus. Então, se você estiver, não comungue. Mas tem pessoas por aí que estão dizendo, não, mas se você tiver a intenção de confessar-se depois, você pode comungar. Não, não pode, meus irmãos. Tem que estar em estado de graça para receber nosso Senhor. Não se pode recebê-lo em estado de desgraça. Mas estando em estado de graça, entre em procissão, com muita devoção no coração. Estou indo receber o meu Senhor. Ele vai me dar força na luta contra o pecado, na luta contra o mundo, na luta contra o tentador. Ele vai me dar força na luta comigo mesmo, porque essa tendência a pecar que se tornou tão forte com o pecado original, só o Senhor para me dar força, só o Senhor. Isso é Páscoa, meus irmãos. Teremos a semana inteira para meditar sobre a Eucaristia. Não vamos dar ouvido aos nossos irmãos protestantes de outras igrejas aí, que não é católica, que acabam dizendo que não, Jesus não está presente. Jesus está presente. Ele está presente e Ele é alimento para nós, e sem esse alimento, meus irmãos, é difícil caminhar. Será difícil a caminhada. Mas com o Senhor, tudo se tornará mais fácil. E aqui também, minha saudação e minha alegria àqueles irmãos católicos que compreenderam isso, e eles não ficaram somente na missa dominical, eles vão diariamente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A missa mais importante é a de domingo. Uma vez eu estava conversando com uma mulher que ela estava dizendo que ela não ia na missa no domingo, não, ela ia durante a semana. Não, eu disse para ela, não, minha senhora. Jesus ressuscitou no domingo e é no domingo que nós celebramos o sacrifício do Senhor. Se a senhora vai no domingo e falta durante a semana, a senhora não peca. Mas se a senhora vai durante a semana e falta no domingo, a senhora cai em pecado mortal. Você entendeu? Feliz Páscoa para você. Que a Eucaristia, que nós vamos meditar durante esses dias agora, seja a força para nós. Que nós tenhamos esse desejo de receber o Senhor, de nos alimentar do Senhor. Que esse tempo, esses dias de Páscoa, possa suscitar em você esse grande desejo. Porque eu mesmo já estou com desejo. Esse é o alimento que não pode faltar na minha vida e também na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Feliz Páscoa!